Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 29. E enquanto os irmãos procuram o referido texto, nós queremos dar um bem-vindo aos irmãos e amigos que estão conosco para juntos adorarmos ao Senhor. Está conosco o diácono irmão Valdeci, da Ilha da Madeira, ele congrega conosco. Nós queremos dar um bem-vindo ao servo do Senhor que está ali atrás. Irmão Valdeci, por favor, levante as mãos. Está ali, já conhecido de boa parte dos irmãos. Que diremos ao servo do Senhor? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus o abençoe, irmão Valdeci. Também está conosco o Daniel, o André, a Sandra. Eles já estiveram conosco uma outra vez. Queremos dar um bem-vindo a esses irmãos que nos visitam. O que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, são sempre bem-vindos em nosso meio. Está conosco, irmãos, tem em minhas mãos carta de apresentação ou recomendação, vindo da Igreja Evangélica Sol da Justiça, em Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil. Venho, através desta, apresentar a irmã Maria da Luz Rodrigues, serva do Senhor, membro da Igreja Evangélica Sol da Justiça e que atualmente exerce o cargo de cooperadora na obra do Senhor, dando sempre um bom testemunho. Por esta razão, peço que a recebam como convém aos santos, Romanos capítulo 6, versículo 2, atenciosamente, o pastor Gilberto Silva. Nós queremos dar um bem-vindo à irmã Maria da Luz Rodrigues, é a mãe do diácono irmão Elcimar. Estamos alegres por poder conhecê-la e por tê-la aqui nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Estamos muito felizes, irmão Elcimar, irmã Alice, tem nos ajudado muito aqui os filhos, e irmão Elcimar é um companheiro nesta obra. Que diremos, portanto, à irmã Maria Rodrigues da Luz? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus a abençoe, minha irmã. Bem-vinda em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler, meus queridos, a palavra do Senhor, então, em Mateus capítulo 7, os versículos 24 ao 29, por favor. Eu estarei lendo os pares e peço à igreja que em conjunto leiam os ímpares. Diz-nos a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os assentos. Meus amados irmãos, uma vez mais, quero agradecer a Deus por estar nesta noite com os irmãos, em mais um culto de adoração ao nome bendito de nosso Senhor Jesus, bem como em mais um culto onde estaremos, por este momento, estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Glorificamos a Deus, pois sabemos que Ele está conosco e queremos também agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes para adorarem ao Senhor, ouvirem a sua palavra, pela vida de nossos visitantes. Deus em tudo seja louvado. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre a questão da oração. Os irmãos que nos acompanham nesta palavra devem recordar sobre o que temos falado com os irmãos.
Estamos falando sobre a necessidade de nos esforçarmos dentro do reino de Deus, e uma das áreas que nós precisamos esforçar é exatamente a área da oração. Daí o porquê do que temos discorrido com os irmãos, e como costumo dizer, não temos jamais a intenção de esgotarmos o assunto, pois isto seria simplesmente impossível, pelo menos para mim, mas a minha intenção é considerar algumas coisas que entendo ser básicas, necessárias, que não podemos abrir mão, não podemos prescindir destas coisas para que tenhamos uma vida espiritual equilibrada, bem-sucedida, uma vida que corresponda com a vontade de Deus para cada um de nós. Ou seja, vivermos a nossa vida de acordo com o querer do Senhor nosso Deus. Podermos, portanto, frutificarmos um pouco mais para o reino do Senhor Deus. Meu entendimento é que os irmãos desejam isto, pois se assim não fossem, provavelmente não estariam aqui nesta noite. Mas o fato de estarem aqui é porque os irmãos desejam viver uma vida que agrade, portanto, o coração do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, na semana passada, os irmãos devem lembrar que nós falamos aqui sobre a oração de Ismael, dando, portanto, o exemplo de uma oração respondida, e depois analisamos com os irmãos, e eu quero voltar lá, por favor, ao livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. São versículos conhecidos e bem conhecidos de todos nós. Vamos voltar a esta parte, por favor. Capítulo 59, os versículos 1 e o versículo de número 2, onde a Bíblia diz assim, me acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pois bem, irmãos, começamos ou falamos com os irmãos na semana passada, e eu quero finalizar isso bem no início desta palavra, já vamos finalizar isto, mas eu gostaria de lembrar os irmãos que eu disse aqui, que a palavra de Deus nos apresenta nesse relacionamento que nós temos com o Senhor nosso Deus, apresentando, portanto, a pessoa do nosso Deus e a nossa pessoa representada aqui por Judá, pelo povo de Deus. Nesse relacionamento que nós temos, o desejo que nós possuímos, isto é simplesmente normal, de alcançarmos o favor do Senhor nosso Deus, de orarmos e sermos ouvidos por Ele. E quando digo sermos ouvidos, não é simplesmente o fato dele ouvir, escutar, mas o fato dele atender, dele responder à nossa oração, de nós alcançarmos, portanto, aquilo que apresentamos a Deus em nossas orações, pois se orarmos ao Senhor nosso Deus e não obtivermos ou não houver resposta da parte de Deus para nós, simplesmente, irmãos, perderemos o ânimo de orar. Razão de orarmos e de continuarmos orando e aprendermos a viver uma vida prática de oração, a nos disciplinarmos pela oração, é porque nós temos ciência plena que Deus ouve e também responde à nossa oração. A Bíblia diz em Provérbios, se não estou equivocado, capítulo 15, que Deus ouve e atende a oração do justo. Deus responde a oração do justo. Jesus é muito enfático, categórico, quando em Mateus 7 ele está dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, portanto, afirma, claro que nós teremos que analisar todo o contexto para percebermos esta situação,
Mas Jesus é um tanto quanto taxativo nesta questão. E isto deve servir de estímulo para mim viver uma vida de oração, para você, para nós, vivermos uma vida de oração. Mas nós precisamos, irmãos, termos o entendimento que as coisas não funcionam da forma como nós desejamos que elas funcionem. Elas funcionam da forma como Deus estabeleceu. E nós vamos observar que existem coisas que podem impedir a nossa oração. E quando digo impedir, não é, volto a repetir, não é que oraremos e Deus não ouvirá, porque Deus não é surdo. A verdade, irmãos, é que Deus já sabe o que você vai orar, o que você vai dizer no dia de amanhã. Mas nós estamos falando desse relacionamento com Deus. Existem coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, que simplesmente impede Deus de agir em nosso favor. Por isso disse aos irmãos que o pecado não confessado, ele é um problema muito sério. E esta questão, ela tem que ser tratada, ela tem que ser trabalhada por nós cristãos. Amados irmãos, nós estamos vivendo numa época muito difícil, uma época que simplesmente, irmãos, preste atenção nisto, nós estamos aos poucos perdendo o temor a Deus. Eu não estou falando de termos medo de Deus, estou falando de termos temor a Deus. Nenhuma ministração na igreja guarde isto, se você puder, escreva para você não esquecer. Nenhuma ministração na igreja deve causar ou nos levar a termos medo de Deus. Mas todas as ministrações na igreja devem nos levar a termos temor a Deus, respeito para com a pessoa do nosso Deus. Entendermos qual é a nossa posição, entendermos a grandeza do nosso Deus, de acordo com o que a Bíblia revela para nós. Nós estamos mudando o nosso conceito em relação a esta questão. Nós estamos invertendo a lógica, o papel. Nós estamos como que querendo fazer com que Deus desça do seu nível de santidade. E isto não será possível. Eu vou repetir. Isto simplesmente não será possível. Nós precisamos urgentemente termos visão da santidade plena do Senhor nosso Deus. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17, onde Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, a expressão do apóstolo indica a nossa posição, a nossa santificação, ela tem a ver com a nossa posição, com o nosso estado. Nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é um estado. O cristão deve viver em santidade, porque ele está em Cristo, e Cristo é santo. E se nós estamos em Cristo, logo, portanto, vivemos uma vida em santidade. Aquilo que simplesmente era impossível para mim, tornou possível no momento que eu, você, fomos pelo Espírito Santo enxertados em Cristo, nesta oliveira que é o Senhor Jesus, e foi bem ensinado por nós na escola dominical, para nós na escola dominical, pelo pastor Luciano outro dia, falando sobre o enxerto. Nós fomos enxertados nele. Logo, portanto, a santificação, essa santificação posicional, ela está presente na nossa vida porque nós estamos em Cristo. Logo, meus irmãos, nós precisamos ter o entendimento que o pecado na nossa vida, indubitavelmente, não duvide disto, ele vai interferir no nosso relacionamento com Deus. E se nós continuarmos vivendo uma vida de pecado desenfreada,
fará com que Deus tenha o seu rosto coberto para nós. Como que o Senhor não nos visse, embora nos vendo? Como que o Senhor não nos ouvisse, embora nos ouvindo? Mas não haverá da parte de Deus favor para as nossas vidas, naquilo que nós pedimos ao Senhor, mediante a uma vida espiritual com qualidade. Eu não estou falando da sua respiração, eu não estou falando do seu trabalho, porque isso é tudo questão natural. Deus deu isto para o justo e Deus deu para o ímpio. Você sabe que o ímpio trabalha, você sabe que o ímpio também tem saúde, você sabe que o ímpio prospera, ele abre empresa e vai para frente, você sabe que coisas boas acontecem na vida deles e eles nunca experimentaram viver com o Senhor Jesus. Eu estou falando de viver uma vida espiritual. Estou falando de relacionamento com Deus. E mais do que isso, estou dizendo quando da nossa partida desta terra, que poderá ser a qualquer momento. Ainda ontem fiquei surpreso, pois um vizinho meu, colado à minha casa, partiu para a eternidade. E lamentavelmente foi sem Jesus. Tão conhecido, brincava tanto com os meus filhos, e há uns dias que não os vemos, e não o vemos, o Tiago ontem perguntou a um outro vizinho: cadê o senhor? Ele morreu. Você não sabia? Não, morreu há 2 meses atrás. Foi-se aquele homem, lamentavelmente foi sem Jesus. Esta hora pode chegar para qualquer um de nós. Ela pode chegar para qualquer um de nós. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de pecado. Eu estou falando para crentes, porque o ímpio, irmãos, é o ímpio, esse é o seu estado de pecaminosidade. Mas eu estou falando para quem Jesus já libertou, para quem Jesus já quebrou o jugo do pecado, e ele se volta para o pecado porque ele dá mais ouvido às coisas deste mundo e da carne do que às coisas de Deus. Você quer um exemplo? Por quantos minutos você teve a Bíblia na sua mão de domingo para cá? Por quantos minutos você esteve na presença de Deus em oração? Nós estamos perdendo a nossa força espiritual. Nós estamos perdendo o nosso ânimo. E eu repito, o problema não está com Jesus. O problema está comigo. O problema está contigo. O problema está conosco. Mas ainda temos tempo. Jesus ainda tem nos dado vida. Jesus ainda está com a porta aberta para nós. Hoje, agora, é hora de abandonarmos os nossos pecados e irmos à confissão, para que a graça do Senhor volte a atuar sobre nossa vida de uma forma extraordinária. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos revelar que tanto a mão do Senhor nosso Deus, embora não estando encolhida, a Bíblia está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido. São duas coisas no nosso relacionamento. Eu repito, que nós precisamos, que nós invocamos, que nós clamamos e que nós apresentamos ao Senhor. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, atende o meu clamor. Senhor, responde a minha súplica. Isto é o ouvido do Senhor nosso Deus. Quando nós dizemos: Senhor, trabalha em meu favor, isto é com seu braço desnudado, pois Deus, ele é apresentado no livro do profeta Isaías como aquele que desnuda o seu braço para conceder a vitória ao seu povo para a glória do seu nome. Nesta noite quero dizer à igreja que me ouve e que está presente aqui neste lugar: Jesus Cristo, Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo. Sabe aquele Deus que enchia a igreja primitiva de crentes e que a palavra de Deus crescia e que o coxo andava, que o cego via, que o paralítico saltava, que o mudo falava, que o surdo ouvia? Sabe aquele
aquele Deus lá, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para nossa compreensão, Ele é o Deus presente nesse século 21. Agora, sinceramente, embora a igreja primitiva, sendo uma igreja formada por homens e por mulheres naturais, barros, carne, mas eram homens e mulheres mais tementes ao Senhor, que procuravam a viver uma vida de mais santidade na presença do Senhor. Logo havia ambiente para a glória do Deus eterno operar e manifestar no meio da igreja. E é isto que eu quero ver de volta. É isto que deseja a minha alma. Um exército de crentes fiéis, valorosos, que honram ao Senhor, que testemunha de Cristo dentro do banheiro, dentro do quarto, lá na firma onde ele está. Ele é crente dentro do ônibus, do metrô, por onde ele passar. Ele está como calado, mas levantando a bandeira do Evangelho. Todos estão vendo que ele e ela é um homem e uma mulher de Deus. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Há um tempo desses atrás eu falei com um sobrinho meu, que lamentavelmente está afastado da igreja, e de Cristo também, é claro. E ele não gosta muito dessa expressão, que está afastado da presença do Senhor. E ele disse para mim: tio, pode acontecer muita coisa, eu entendo a sua colocação, o senhor está certo, porque eu nasci num berço cristão, mas uma coisa tenho, estou nesta situação, mas Deus sabe que eu não lanço lama e nem pedra na cruz de Cristo. Quando se fala das coisas de Deus, em meu coração existe temor e existe reverência. Irmãos, reflita, alguém distanciado dizendo que para pensar, para não lançar lama na cruz do Senhor, quando eu e você às vezes com as nossas atitudes estamos lameando a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Reflita um pouco nesta noite sobre isso. Considere esta questão. Aleluia. Bendito para sempre seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina. Então não se trata de indisposição divina, não se trata de Deus não querer, não se trata de má vontade da parte do Altíssimo, não se trata, meus queridos irmãos, de Ele ser soberano porque é, e logo dizer então eu vou privar o povo porque quero. Não se trata desta questão, se trata de não haver um relacionamento, de não haver uma via de duas mãos, está havendo uma via de uma única mão. É Deus querendo vir a nós, mas com os nossos pecados nós não conseguimos ir a Ele. Você está me entendendo o que eu estou falando nesta noite? No nosso relacionamento com Deus, a via é simplesmente de duas mãos. É Deus vindo e você indo para relacionar com Ele. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, rapidamente, eu coloquei aqui na semana passada que o problema não é uma indisposição divina. Segundo, coloquei que nossos pecados não enfraquece o nosso Deus, mas interfere no nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, eu disse aos irmãos, e quero finalizar esta questão, que quando nós pecamos contra Deus, ao invés de Deus trabalhar por nós, Ele terá que trabalhar em nós. Esta é a grande verdade. Ele terá que trabalhar na minha vida para não me perder. Olhe para cá, por favor. Aqui eu vejo a grandeza desse amor indescritível. Simplesmente o amor de Deus, ele é indescritível. Para não me perder, Ele terá que trabalhar na minha vida. Pode ter certeza, meus companheiros, que Ele mudará mensagens. Pode ter certeza que Ele trará alguém de longe, porque se as pessoas da casa para você já fala e não adianta mais, Deus tem homens e mulheres espalhados no quadrante desta terra para levantá-los e para falar com você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus terá, ao invés de Deus trabalhar por mim, Ele terá que trabalhar em mim para que eu não pereça, para que eu não venha me perder. Pois, olhe para cá, por favor.
se Deus continuar enviando sobre mim suas copiosas bênçãos, as suas maravilhas, sabe qual que é o meu entendimento? O seu entendimento que Deus está aprovando nossas atitudes mundanas, nossos pensamentos carnais, nossa visão mesquinha. Nós vamos pensar que Deus está aprovando. Logo então vamos continuar vivendo uma vida desenfreada. Até agora eu não senti um travão da parte de Deus, então deixa eu dar vazão à carne, deixa eu dar vazão aos sentimentos, deixa eu dar vazão aos pensamentos, deixa eu dar vazão aos meus olhos. Deus terá que trabalhar na minha vida para que eu não pereça. E eu sei, você sabe, que Ele não quer que nós pereçamos. Quanta insistência do eterno Deus, para que eu não pereça, para que você não pereça. Quantas mensagens seguindo o mesmo curso. Vem pregador de fora, a linha é a mesma. Vem ensinador de fora, a palavra fala na mesma questão. Oh, remanagai, devassou, elabiarai, xaracanda, lamachai. Porém, eu preciso ter o entendimento e que isto seja claro, que a decisão, ela é humana. A decisão é minha. A decisão é sua. Você não é um robô, você não é uma máquina. Você é um homem, você é uma mulher, um ser pensante, que é capaz de decidir, mas será responsável pelas suas decisões. Sabe, irmãos, quando eu olho o capítulo 6 de João, aquele foi um dos momentos cruciantes de Jesus. Quando Jesus fala para os discípulos, porque Jesus prega um belíssimo sermão, embora um sermão confrontante, embora um sermão que coloca o ser humano no canto da parede. E a Bíblia diz que as pessoas vão embora, Jesus vê a multidão embora, os discípulos, e Jesus então olha para os apóstolos, o círculo mais íntimo, e lhes dirige a interrogação: e vós? Não quereis também ir? Jesus colocou, portanto, a decisão na mão dos 12. E Pedro toma a palavra por eles e fala em nome deles, porque ele usa o plural: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Sabe o que Pedro estava fazendo naquele dia? Em nome dos apóstolos, ele estava decidindo ficar com Cristo. Ele estava decidindo abrir mão de tudo, mas não abrir mão daquele que tem as palavras da vida eterna. Oh, maravilha! E aí você vira a página da Bíblia, o próximo capítulo, uma multidão de homens, ou alguns homens, melhor, perdão, são enviados para prender o mestre, e eles ouvem o Senhor Jesus pregar, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E esses homens que vão para prendê-lo, voltam para os principais, eles voltam. E ao chegar os principais perguntam: e vocês não prenderam? E eles respondem: como prenderemos? Pois nunca, jamais alguém falou como este homem fala. Eles estão concordando com Pedro, ele tem palavra de vida eterna. Ninguém prega como este homem. A decisão é nossa. A decisão é minha, a decisão é sua. Nós aceitamos, ou na verdade nós confessamos a Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Vivamos então com o Senhor. Vamos entender que Jesus não representa para nós perca. Tudo nessa terra é passageiro. Tudo aqui vai passar. Mas o que Ele preparou para todos nós, isso vai perdurar, isso vai continuar, isso não vai murchar. Aleluia! Isso é para sempre, isso é pela eternidade. O que Cristo preparou para todos nós. Escolhemos viver com Cristo? Então não tenhamos o entendimento, não pesemos na balança. Vamos pedir graças a Deus para não sermos atraídos por este mundo mau.
por este mundo que está cheirando mal às narinas do Deus Todo-Poderoso. Quanta contaminação, quanto pecado, quanta sujeira, quanta imoralidade, graçando vidas, famílias, nações, desfazendo sociedade, corroendo bases de matrimônios. Quanta imundícia espalhada por este mundo. Quanto pecado. Mas eu queria que você nesta noite entendesse que Jesus ainda está conosco no caminho, dizendo: se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Aproveitemos a nossa oportunidade, reflita, baixe a sua cabeça, olhe para dentro de você nesta noite. Ainda no domingo alguém pregou aqui e disse aos irmãos que aprendeu com outro pastor que todos os dias ao final do dia deve recordar, analisar a sua vida, olhar para o seu viver e considerar como foi o seu dia. Este é o ideal, que nesta noite cheguemos a Deus em confissão de pecados, cheguemos a Deus rasgando os nossos corações por pensamentos que passaram pela sua mente e você nem sequer percebeu, por sentimentos que vêm querendo aflorar a sua carne, que vêm querendo dominar a sua vida. E já és um homem, uma mulher liberto por Cristo. Fomos salvos, irmãos, para andarmos em novidade de vida, em novidade de vida, em novidade de vida. Pecado não confessado, ele impede o nosso relacionamento com Deus. Não tenhamos dúvida, ele impede o nosso relacionamento com Deus. Eu queria fazer uma breve observação com os irmãos, logo dizendo aos irmãos então que Deus terá que trabalhar na minha vida para que eu não seja consumido, pois Deus não quer que eu seja consumido. Não se trata de maldade ou indisposição da parte de Deus. Abra sua Bíblia rapidamente aí no capítulo 33 de Êxodo, por favor. Glórias a Deus, bendito é o santo nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, eu vou ler para os irmãos, me acompanhe na sua Bíblia, por favor, capítulo 33 do Êxodo, versículo de número 3. O Senhor está dizendo a Moisés: há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Vamos o 4 e o 5. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Irmãos, que momento esse aqui? Ô irmãos, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo de número 10, e tudo quanto foi escrito, para nosso proveito foi escrito. Vamos considerar isso. Vamos considerar isto. Esse episódio aqui, inclusive, é tratado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Bom, mas vamos andar. Se nós pudéssemos, se houvesse como, claro que não há, sermos levados para lá nesse tempo, nesse momento, nesse período, nesta hora, para considerarmos esta questão, porque o fato, irmãos, uma coisa que nós precisamos, estou falando para os irmãos a partir da minha vida, é não ler a Bíblia só com os olhos, mas com o meu coração, ponderar sobre o assunto, considerar a situação, me transportar para lá pela fé, ou seja, tentar entender o que se passou lá, o que aconteceu lá.
Porque este povo, em demanda da terra prometida, é como que retratando a nossa caminhada nesta terra, até que cheguemos ao momento do arrebatamento da igreja. Então veja bem, queridos irmãos, pense comigo, se esse povo tinha razão para criar aquela imagem que eles criaram, o conhecido bezerro de ouro, a partir da visão que eles tinham de um deus touro, bezerro que havia no Egito. Recém saíram do Egito. Moisés sobe ao monte, Moisés sobe para estar com Deus, para receber de Deus, a fim de trazer para o povo. E Moisés não volta imediatamente. E a argumentação deles é fraca, porque a argumentação deles é esta: que terá sido feito deste Moisés? Ele não retornou. E uma coisa que nós precisamos ter o entendimento, que estar com Deus não causa morte para ninguém. Moisés estava bem guardado, mas bem guardado lá em cima com Deus eterno, do que eles lá embaixo ao pé do monte. Moisés estava na presença do Senhor. Questionamento, a argumentação deles é essa: fazem, portanto, esse bezerro de ouro, pecam contra Deus. Moisés desce, as tábuas da pedra, de pedras são quebradas, onde continham os mandamentos. Deus, portanto, trata este povo severamente. E o que chama-nos a atenção ao chegarmos ao capítulo 33 do Êxodo, é que o Senhor Deus está dizendo para Moisés que vai abençoá-los. Eu queria que você considerasse isso. Que vai abençoá-los materialmente. Mas Deus não faz menção de abençoá-los espiritualmente. Eu vou voltar e repetir. Deus está dizendo que os abençoaria materialmente, mas Deus não está dizendo que vai abençoá-los espiritualmente. E eu queria que você olhasse para cá agora e perguntasse para você mesmo: entre bênçãos materiais e espirituais, quais você escolheria? Se fosse uma questão de escolha da sua parte, se fosse uma questão de você escolher, o que você escolheria? Bênçãos espirituais ou bênçãos materiais? Olha para cá. Se Deus dissesse que vai te abençoar materialmente, mas não falasse sobre as bênçãos espirituais, você pelo menos lembraria que existem as espirituais? Ou será que nós pensaríamos que a questão das bênçãos materiais é o indicativo de que sobre nós estão as bênçãos espirituais? E isso não é bem assim. Deus tinha uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, que daria aquela terra. E Deus não está dizendo: vou desfazer a promessa, não darei a terra. Deus está simplesmente mostrando ao povo que Ele é fiel na sua palavra, que Ele vai cumprir no âmbito material, mas que no âmbito espiritual, o pessoal, esses homens, essas mulheres, eles bloquearam o caminho para que houvesse bênçãos espirituais. E nós temos um problema, irmãos, para entendermos isto. Já viu os crentes? Irmãos, isso é bem real. E até não criticamos as pessoas, porque isso é o que acontece conosco. Já passou com você momentos de você viver meio preocupado, porque você vê o ímpio só indo para frente, só indo para frente, só indo para frente, e você está agarrado? E você não consegue ir? Não foi o que aconteceu com Asaf. Nós estamos falando de Asaf, homem que compôs salmos. Estou falando de homem que tinha comunhão com Deus. Era regente da orquestra de Davi. Estou falando de homem desta marca, deste nível, que chegou a argumentar esta situação. Logo nós descobrimos aqui um grande problema.
Se bênçãos materiais estiver sobre nós e faltar bênçãos espirituais. O texto parece que quer mostrar para nós que nós não preocupamos muito. Que nós vamos entender que a presença das bênçãos materiais é o indicativo que sobre nós está bênçãos espirituais. Estamos vivendo uma época da supervalorização do que é passageiro, efêmero. Vale para nós? Vale. Precisamos. Mas não são coisas prioritárias. Não são coisas que devem vir em primeiro lugar. Quantos de nós estamos abrindo literalmente mão do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus, por causa de coisas terrenais, por causa de coisas passageiras? Quantas pessoas que preferem deixar o seu compromisso de servir a Deus, porque existem coisas que lhe prendem. Irmãos, onde estão os homens, que há pouco dia falei, quando digo homem, sentido genérico, onde estão as pessoas que têm pela fé a visão de Jacó, dizendo, eu tenho uma oportunidade de ter a minha vida mudada, e ela vai ser mudada em nome do Senhor. Irmãos, perceba aquele quadro. O anjo manifesta-se que vai embora e Jacó abraça ele e ele fala, deixa-me ir. E ele fala, eu não te deixo, se tu não me abençoares. Jacó mostra para nós que ele está disposto a tudo. E tanto é claro que ele foi ferido pelo anjo, mas ele não deixou o anjo ir. Ele foi ferido literalmente pelo anjo, mas ele não abriu mão. Olha a Sara, Juliana. Ele não abriu mão. Olhe para cá, meu querido irmão. Olhe para cá, minha querida irmã. Onde estão as pessoas que olham com os olhos espirituais e que vê esta oportunidade que Deus coloca à sua frente? Que Deus coloca diante de si. E que diz, eu vou esforçar, Deus vai me dar graça. Nós ouvimos sempre um ditado aí, e ele tem um fundo de verdade muito grande. Deus ajuda a quem madruga. Ou seja, Deus ajuda a quem batalha, a quem esforça. Você quer ver uma prova? Nós temos irmãos do nosso meio. Não se ofendam com isso não, por favor. Não é minha intenção, mas é coisas que nós já vivemos, vamos aprender entre família. Nós temos pessoas aqui que se inscreveram para tirar carta de condução. A dificuldade apareceu por uma, duas vezes, desistiu. Mas tivemos outras pessoas que a dificuldade apareceu e permaneceu. Não deu certo, mas permaneceu. Não deu certo, mas permaneceu. E aconteceu que Deus deu vitória. Está com a vitória em mãos. O que eu quero dizer? Quantos de nós que abrimos mão daquilo que Deus tem para colocar em nossas mãos? Porque não queremos nos esforçar. Nós pensamos, olhe para cá, nós pensamos que os filhos das trevas, ou seja, aqueles que não conhecem ao Senhor, que as coisas para eles é facinha. Vai perguntar a um estudante de faculdade, que ele vai dizer, eu estudo de madrugada. Eu batalho, eu me esforço. Mas se a gente não cuida, olhe para cá, se a gente não cuida, nossos filhos vão nutrir a ideia de que eles vão alcançar tudo, porque tem um Deus bom no céu. Deus vai dar tudo. Nós estamos pintando esse papel para eles. Eles precisam aprender a viver com Deus, a buscar primeiro as coisas dos céus. Deus faz uma promessa. Vamos manifestar o desejo de vivermos com Deus e nós teremos Deus na nossa vida. Estou dizendo, teremos Deus na nossa vida, porque aí não será o fato de dizermos que nós vivemos com Ele, mas haverá prova clara de que Ele vive em nós. Será manifesto, visível. Uma coisa, irmãos, é nós dizermos o seguinte. Foi dito, acho que foi num dos professores de escola dominical, mas eu acho que o pastor Luciano. Uma coisa é a pessoa dizer que é com Deus, e outra coisa
é algo que a Bíblia diz, é Deus ser com ele. Deus era com ele. Eu fico achando extraordinário quando a Bíblia descreve o perfil de Davi, mostra 7 características, e a última valida as 6 anteriores, porque a 7ª é, e Deus era com ele. Sem esta 7ª, as outras iam passar batidas. Mas quando a Bíblia diz, e Deus era com ele, é confirmada as 6 anteriores. Deus ser comigo, Deus ser contigo, Deus ser conosco, Deus ser com esta igreja. Significa Deus ter prazer em nós, Deus agradar de nós. Deus olhar para nós e dizer assim, ó, tem visto o meu servo? Tem visto a minha serva? Aquele lá é meu, aquela lá é minha. Não se trata da pessoa dizer que me pertence, mas se trata de ela estar debaixo do meu governo. Submeter-se voluntariamente, não é forçada. Deus não tira a nossa consciência, Deus não nos obriga a isso, Deus nos esclarece. Ainda há poucos dias falei sobre a igreja de Laodiceia, dizendo que é necessário o homem ser esclarecido, mas a partir do esclarecimento a responsabilidade é nossa. Nós já conhecemos então. Daí Deus chega para Moisés, atenção, não estou fora da palavra, estou dentro da palavra. Deus chega para Moisés, eu quero que você volte um pouco atrás, para você ver Deus prometendo promessas, ou fazendo promessa de bênçãos materiais. Deus chega no versículo de número 1 do capítulo 33 e diz, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Deus está dizendo, pode subir, eu vou dar essa terra. Isso aqui é promessa material, espaço físico, isso é geográfico. Isso aqui não tem com questão espiritual. Problema vem depois, quando Deus se revela. Porque a princípio, irmãos, eu paro para pensar, eu posso pensar, Moisés recebendo essa resposta da parte de Deus, Deus falando, vai, sobe daqui, tu e o teu povo. E Deus está dizendo, tu e o teu povo, não é por acaso. Deus está dizendo, sobe, tu e o teu povo. A terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, que ia dar, pode subir que eu vou dar. A promessa está vindo bem, a princípio. Moisés deve ter pensado, graças a Deus, e eu que pensei que Deus não daria mais terra. As bênçãos materiais estão aí. Aí o Senhor Deus vai e diz o seguinte, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus. É a segunda vez que Deus promete isso. Lá no capítulo 20, versículo 23 ao 25, Deus faz essa promessa. E enviarei um anjo, ou 23, 20 ao 23, perdão. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Mas muda tudo, irmãos. Deus está dizendo, dou a terra, lanço fora os moradores, coloco a terra na vossa mão, porque é uma promessa, eu jurei. E olhe para cá, uma coisa que esses heróis da fé, eles aprenderam, entenderam em relação a essa questão, é que nem Deus e sua palavra falha. Palavra de Deus não falha e Deus não falha. Deus está mostrando isso, que ele vai cumprir, porque ele tinha jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aí Deus está dizendo, há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Aqui está o problema. Agora, irmãos, isso aqui, ó, desmaiou o coração de Moisés. Desmaiou o arraial. Esse povo que estava alegrinho, que fez festa, aquele bacanal no pé do monte por causa daquela imagem de fundição que estava lá, que eles fizeram. Estão todos com o coração desmaiado, quando Deus diz, eu não subirei no meio de ti. Irmãos, tem coisa pior que isso não. Tem coisa pior que isso não. Olha, se Jesus não estiver com a gente pode fechar aquela porta. Pode fechar. Ficar reunindo aqui, brincando.
Desculpe a expressão, até enganando as pessoas, dizendo que Jesus não está no nosso meio, que Jesus está no nosso meio. Se ele não tiver, tem coisa pior que isso não, irmão. Não tem coisa pior, isso desmaiou o coração de todos eles. Deus está dizendo, eu não subirei no meio de ti. Parece que há uma irmã ali passando mal. Peço aos irmãos, desçam ali alguém e façam oração pela irmã ali. Se for possível, os irmãos, levar ela ali atrás. Vai lá, pastor Luciano, mais uns 2 aí. Ore ali, por favor. Mas os irmãos, eu tenho mais 5 minutos só para falar. Me dê atenção aqui, irmãos. Deus está com as mãos estendidas, não se preocupe. Portanto, irmãos, se os irmãos puderem levá-la lá ao fundo, talvez ela respirará melhor lá. Portanto, irmãos, preste bem atenção. Quando Deus está dizendo, então, não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Querido irmão, querida irmã, não há nada pior do que esta situação. Imagine Deus não estar presente numa casa. Imagine Deus não estar presente numa igreja. Imagine Deus não estar presente nos nossos projetos. E a questão aqui não é só o fato de Deus não estar presente. A questão é que Deus está dizendo que vai visitar a maldade deles. Irmão, tenham entendimento. Aqui fica bem claro para nós que Deus promete as bênçãos materiais, mas Deus não faz alusão às bênçãos espirituais, porque não há bênção espiritual sem a presença de Deus. Deus está dizendo, eu não subirei no meio de vós. Atenção uma coisa, Deus está dizendo que um anjo vai. Este anjo, meu querido irmão, ele não representa a pessoa direta do Senhor nosso Deus. Ou seja, aquela proximidade da pessoa divina não estará. Há quem diga que este anjo é o Senhor Jesus, atuando ocultamente. Mas aqui, quando nós estudamos esta questão, nós vamos compreender que não era a presença direta, próxima do Senhor Deus no meio deste povo. Agora, irmãos, eu louvo a Deus por uma razão. Quando o povo tem conhecimento que Deus não vai com eles, a Bíblia diz que esta notícia para eles foram má, e eles entristeceram-se demais. Não houve ânimo para nenhum deles, e eles começaram a tirar os seus atavios. E olha aqui, pasmem os senhores, mas quem estuda sabe muito bem. Sabe o que são esses atavios aqui? As coisas que eles trouxeram do Egito. Sabe o que era? As joias, olha para cá, brincos. Sabe o que era? Tornozeleiras. Sabe o que era? Braceletes. Tudo o que eles arranjaram lá no Egito, eles vêm trazendo. E quando Deus diz, eu não subirei no meio de vós, tira os vossos atavios. A Bíblia diz que eles começaram a arrancar esses atavios. Olha para cá, loucura, não é? No século 21 começaram a tirar brincos, começaram a tirar pulseiras, cordões, começaram a tirar tornozeleiras, que até os homens usavam lá no Egito, começaram a arrancar todas essas coisas e foram colocando lá. E mais tarde a Bíblia vai nos informar que isto foi usado para a construção do santuário, do tabernáculo. Mas eles arrancaram estas coisas. E é tão interessante que eles arrancaram porque o Senhor Deus está dizendo, tire os vossos atavios. Porque o Senhor Deus está dizendo, eu não vou subir no meio de vós. Daqui, irmãos, eu parei para pensar. Pensei um pouco sobre esse assunto hoje à tarde. Agora já quase anoitecendo. Sabe, irmãos, a conclusão que se chega é que quem já conheceu ao Senhor Jesus, ele não conseguirá viver sem o Senhor Jesus. Agostinho dizia uma coisa muito interessante.
Ele dizia: o homem, o ser humano foi criado por Deus. Tendo em vista o ser humano ter sido criado por Deus, a sua alma não descansa. Embora a alma do homem, ela vive em busca de descanso. Dizia Agostinho, ela só descansa quando ela se descansa no Senhor. Nós estamos tendo uma prova muito clara disto. A questão de Deus não estar presente, a questão de Deus não ir, a questão de Deus não estar. Queridos, não há quadro mais triste do que este. Moisés, portanto, ouviu esta questão, falou com o povo, e quando Moisés falou com o povo, como é que isto soou aos ouvidos ou ao coração deste povo? Sabe o que a Bíblia vai mostrar para nós? Nós vamos perceber, eles começaram a analisar, Deus não estar no meio deles, era não ter vitória garantida contra os seus inimigos. Mesmo tendo anjo, Deus está dizendo, vou levar o anjo vai levar vocês, vai expulsar os jebuseus, os cananeus, os heveus, os heteus, os amorreus, vai expulsar todos os eus lá da terra. Eu dou a terra que eu prometi, mas eu não subo no meio de vós. Eu repito, a decisão é nossa. O que nós escolhemos? Subir sem Deus ou batemos o pé e falamos, Senhor, perdoa nossos pecados. Estamos dispostos a confessá-los, mas não vamos caminhar sem a tua presença. Porque sem a tua presença não tem coluna de fogo. Sem a tua presença não tem coluna de nuvem. Sem tua presença não tem água na rocha. Sem tua presença Jordão e nem mar se abre. Sem a tua presença maná não cai. Muito bem, irmã. A irmã está me chamando aí? Sem a tua presença maná não cai do céu. Sem a tua presença nós não venceremos os inimigos. Deus expulsa agora os heteus, Deus expulsa através dos anjos heveus, os jebuseus, os amorreus, toda essa cambada sai. Mas e a partir daí? Como é que construiremos uma nação? A partir daí, como é que viveremos como nação sem Deus? Olhe para cá, por favor. Vou te dar uma sugestão, se você quiser, claro, né? Mas deixa aqui uma sugestão. O que a gente vê acontecer hoje, começando a acontecer na América do Norte, isto foi falado por Deus a um homem por nome David Wilkerson, que já está com o Senhor, e ele relata isto em seu livro conhecido Tocando a Trombeta em Sião. Leia ele, por favor. Leia ele, por favor, e você entenderá. Ele contando quando Deus fala com ele, quando ele recebe aquela mensagem. E tão forte foi a mensagem que, segundo ele foi examinar a Bíblia, embora sendo um conhecedor da palavra de Deus, foi examiná-la de capa a capa, devido à preocupação do seu coração de soltar uma palavra como aquela, sem ter respaldo da Bíblia. Ele diz em seu livro, não há profecia que mereça crédito se ela não for respaldada pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Mas quando eu encontrei todo este respaldo, eu comecei a escrever o que passo às vossas mãos. O que eu quero dizer com isto? O que eu quero passar isto aos irmãos é que um povo que, devido aos seus atos, suas atitudes, eles vão tirando Deus do meio de sua nação, ele vai trazendo sobre si também as maldições, vai perdendo a proteção de Deus, vai perdendo o amparo de Deus, vai perdendo provisão de Deus, e o pior de tudo, irmãos, vai perdendo a graça do Senhor nosso Deus. Sem Deus no nosso meio, sem Jesus no nosso meio, nós estamos simplesmente perdidos. Mas se Jesus estiver conosco, nós seremos a cada dia mais do que vencedores. De forma que toda esta situação
Eu finalizo agora, quero fechar a questão. Toda esta situação levou o povo a refletir, a pensar, e eles chegaram a uma conclusão: nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Tem que haver o que Paulo escreve aos Coríntios dizendo, uma tristeza segundo Deus. Olhe para cá, a tristeza segundo Deus é arrependimento. Arrependimento é seguido de abandono de prática. Quando se arrepende, confessa, e quando confessa, abandona. Essas três coisas estão ligadas. Confissão, ela vem devido ao arrependimento, e o arrependimento nos leva à confissão, e a confissão nos leva ao abandono daquela prática errada, daquela prática que é contrária à vontade do Senhor nosso Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, em pecado não há resposta da parte de Deus como nós queríamos. Deus, portanto, diz: não vou no meio de vós. E o povo diz: então nós tiramos o nosso atavio, nós nos submetemos, nós abraçamos, portanto, o propósito do Senhor, nós nos arrependemos. E esse arrependimento é segundo Deus, porque o arrependimento segundo Deus é a tristeza segundo Deus, ela não é um remorso, não é aquilo que você fica. Irmão Clemos falou sobre isso uma vez aqui, acho que foi ele mesmo, sobre a questão de pessoas que ficam com remorso, né? No outro dia acorda: meu Deus, eu não devia fazer isso, ai, 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 mas fiz. No outro dia está cometendo a mesma coisa, está entrando pelo mesmo caminho, é a mesma questão. O arrependimento segundo Deus nos leva ao abandono da prática, e abandonando a prática, não tenha dúvida que a bênção de Deus ela virá sobre a nossa vida. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Moisés não aceita a questão. O anjo vai, Deus promete bênçãos materiais, mas se não tiver presença dele, não tem bênçãos espirituais. Aí Moisés arma a tenda da congregação, entra, todo mundo fica olhando de longe, e a Bíblia diz que Deus desce na coluna e vem estar com Moisés. E aí Deus fala com Moisés como quem fala cara a cara com seu amigo. Moisés sai de lá dizendo para o Senhor Deus: Senhor, esse povo considera que... Eu fico pensando, mas que sabedoria de Moisés, porque Deus tinha dito lá: tu e o teu povo. Agora Moisés vem dizendo: considera que este povo é teu, que foi a tua mão que os tirou da terra do Egito, foi o Senhor que os arrancou de lá. Aí Moisés diz: se o Senhor não for conosco, tem anjo? Tem, mas anjo não é Deus. Olha, pode ter tudo, mas nada se compara à presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Aí Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. E Deus no contexto está dizendo: Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Queremos Deus entre nós, que haja confissão dos nossos pecados, abandono das práticas, e Deus terá agrado ou prazer em nós. Deus abençoe a sua igreja, se coloque de pé em nome de Jesus. Na próxima semana, se Deus permitir, consideraremos a última questão sobre esse assunto, em nome do Senhor Jesus. Deus